Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos revisitar o MOSFET, esse componente extraordinário e muito utilizado na eletrônica hoje em várias aplicações distintas. Então vamos ver como o MOSFET funciona, como testar um MOSFET e os detalhes dos modos e tipos de MOSFETs existentes. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, de forma bem básica, o MOSFET, já tem esse nome, ele vem de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico. A tradução está aqui, ó, MOSFET. Ok? Daí vem o nome MOSFET. Ele basicamente tem esta simbologia, que a gente pode ver aqui, são os tipos de MOSFETs existentes. Os mais comuns, digamos assim, né? Existem até outros modelos, existe modelo com dupla porta, por exemplo, mas esses são os mais comuns, em que eu tenho aqui os MOSFETs chamados de intensificação e os modelos chamados de depleção. Os mais utilizados, os que a gente utiliza normalmente, são os modelos de intensificação. Eu já vou falar das diferenças, ok? Então, olhando aqui para o símbolo, a gente nota que você tem, além disso, o chamado canal N, e o chamado canal P, sendo que o canal N a gente tem a seta aqui, ó, entrando no canal do MOSFET e no canal P a seta saindo, o que é o inverso do tipo NPN e PNP. O NPN, por exemplo, a seta está saindo no bipolar e a seta do PNP está entrando. Então o P aqui, canal P, até a seta fica saindo e no canal N fica entrando. Esse componente ele tem 3 pinos, como um transistor tradicional. Os pinos são conhecidos como gate, dreno e source. Em português, seria dreno mesmo, gate seria porta e o source seria fonte. Mas é pouco usado, esse termo é pouco usado. Normalmente a gente usa o termo gate mesmo para porta, usa o termo dreno aqui no drain e usa o termo source aqui em fonte, ok? E as letras são G, D e S. Normalmente, olhando de frente, é GDS, ou seja, Gate, Dreno e Source, ok? Essa é a pinagem clássica de um MOSFET, que pode ser desse modelo aqui, True Hole, ou pode ser SMD, tem vários formatos, tem vários tamanhos, conforme a potência e tudo mais, ok? Bom, e basicamente, como é que ele funciona? Ele controla a corrente entre o dreno e o source através de uma tensão aplicada no gate. Ou seja, quando por exemplo, no caso do canal N, quando uma tensão positiva é aplicada no gate, você tem a condução entre o dreno e o source. Isso para o canal N. Se fosse canal P, seria o contrário. A tensão deveria ser negativa aqui no gate para poder conduzir entre dreno e source, no caso desse aqui, que é o canal P. Okay? Então, basicamente, esse é o funcionamento dele. Agora, alguns parâmetros importantes que a gente tem aqui colocar. Eu vou pegar aqui o datasheet de um MOSFET conhecido, que é o IRF 640, e a gente vai falar de alguns parâmetros importantes para a gente poder identificar quais são as características principais daquele MOSFET, ok? Então, nós temos aqui a tensão dreno source. No caso desse MOSFET aqui, ela é de 200 volts. Nós temos o chamado RDS-on, que é a resistência na condução, quando ele está ligado entre dreno e source. Essa resistência é 0,18 ohms, lembrando que essa é uma resistência bastante baixa. Existem outros com resistências mais baixas ainda, e quanto menor essa resistência, melhor. Isso significa que ele praticamente não dissipa calor durante a condução aqui, por ter uma resistência muito baixa. Esses são os MOSFETs mais eficientes. Aliás, eles têm esse uso muito intenso hoje em dia pela sua eficiência, justamente por quando conduzem, eles têm uma resistência muito baixa. A corrente máxima de dreno, 18 amperes, para esse modelo IRF 640. Além desses parâmetros, eu destaquei alguns outros aqui importantes para a gente destacar no datasheet. Por exemplo, a potência de dissipação de 125 watts. Essa potência ela é dada apenas na condição de você ter o case do transistor a uma temperatura de 25 graus. Para manter isso, você precisa ter um dissipador de calor muito bom, talvez até um cooler para manter isso a 25 graus. Só assim
ele pode dissipar 125, senão a potência teria que ser muito mais baixa. A tensão máxima de gate e source, que essa aqui é mais ou menos 20 volts, ou seja, mais 20 volts ou menos 20 volts, a tensão máxima. Também, outro parâmetro importantíssimo, o VGS-TH, que é a tensão de threshold de gate source, é a tensão de disparo. Ou seja, qual a tensão mínima e máxima de disparo que eu tenho nesse transistor, nesse MOSFET? Mínima 2 volts, máxima 4 volts, ok? Para esse MOSFET, essa é a tensão de disparo. VGS, porque é a tensão de gate e source. Esses são os parâmetros mais importantes. Existem vários outros, é óbvio, mas esses aqui, com esses você consegue, por exemplo, conseguir uma equivalência de um transistor comparando esses parâmetros. Quanto mais próximos o equivalente estiver do original, mais fácil de você adaptar um transistor, um MOSFET diferente no seu circuito, caso você não tenha o original. Ok? Com relação às vantagens, os MOSFETs são famosos pela, como eu já comentei, pela sua alta eficiência, ou seja, ele tem um controle rápido, ele é rápido normalmente, e tem baixo consumo de energia. Então, as aplicações são múltiplas aí para esse tipo de componente. Ok, pessoal? Com relação aos tipos de intensificação, que é esse daqui, e de depleção, que é esse daqui, a gente usa muito os de intensificação. A característica principal deles é que eles conduzem numa tensão de gate source, quando a tensão é aplicada em gate source, ele entra nessa região de condução apenas com a tensão aplicada no gate. Se você não tiver essa tensão aplicada, ele está normalmente em corte, ou seja, ele está normalmente desligado. Tá? Então, quais são os modelos mais comuns? A gente já falou aí, o RF 640, IRF 540, IRLZ 44N, IRF 9540 e vários outros. A grande maioria dos que a gente usa são do tipo de intensificação. Já os de depleção, eles têm a seguinte condição: eles conduzem naturalmente, eles estão ligados, eles são chamados normalmente fechados. Eles ficam conduzindo mesmo que não tenha nenhuma tensão aplicada no gate. E você precisa aplicar uma tensão inversa no gate para poder desligá-lo. É diferente, ele é o inverso, né? Então, dessa forma, por exemplo, no caso de um canal N, você coloca um VGS negativo, ou no canal P você coloca um VGS positivo, que é necessário para desligar, apenas nessas condições. Geralmente é utilizado em circuitos de proteção, fonte de corrente constante, né, e amplificador de baixa frequência. Alguns são usados nessas aplicações, mas os mais comuns mesmos são os de intensificação, que são usados em computação digital, amplificadores, regulador de tensão, fontes, controle de motor, computação de carga e por aí vai. Tem várias aplicações aí dos MOSFETs de intensificação que a gente mais utiliza. Tá? Voltando aos de depleção, os mais conhecidos são, por exemplo, o DN2530, que é um canal N, o BF998, que é outro canal N, e o BS139. Esses são transistores MOSFETs de depleção, ok? Usados mais raramente, porém eles estão aí no mercado. Então, basicamente, os de intensificação são usados em aplicações de comutação e amplificação, e os de depleção em algumas aplicações específicas onde é desejável que o transistor esteja naturalmente ligado e que seja desligado através do acionamento do gate. Ok, pessoal? Bom, agora sobre os modos de operação. Ele tem basicamente 3 modos de operação. O modo de operação na região de corte, o modo de operação na região linear, sendo que a região linear também é conhecida como região ômica, ou até mesmo região de triodo. Engraçado esse nome, né? E eu vou dizer por quê, né? Porque a região de triodo é porque o MOSFET é o componente que mais se assemelha a uma válvula termiônica, tá? Em função de ele fazer controle, ser controlado por tensão, ao contrário dos transistores bipolares que são controlados por corrente, assim como as válvulas eram também utilizando recursos de transcondutância e controlados por tensão. Então os MOSFETs se assemelham a triodos, por exemplo, ok? E o terceiro modo, o modo de saturação. São esses 3 modos aqui que a gente trabalha com os MOSFETs. Bom, vamos lá, cada uma delas. A região de corte, o MOSFET está desligado.
ou seja, ele não conduz de dreno para source. Isso vai acontecer quando a tensão entre o gate e a fonte ela for menor do que a tensão de disparo, a tensão limiar, o VGS-TH. Então, a tensão de corte eu tenho a seguinte condição. A tensão entre gate e source ela é menor de que VTH. O VTH é aquele VGS-TH que a gente mostrou lá no datasheet. Então a gente pode ver qual que é no caso do IRF 640. 2 volts é a mínima, né? 2 volts é a mínima. VGS-TH. Ok? Bom, então nesse caso, se a tensão VGS for menor, aqui eu estou aplicando no gate, for menor do que essa de disparo, ele está na região de corte. Ok? Vou mostrar um gráfico aí com as 3 regiões. Região de corte, a linear e de saturação. Na região, quais são as características, primeiro, dessa região de corte? A corrente de dreno é praticamente zero, ou seja, ele não conduz, ela tende a zero, a corrente de dreno. E o MOSFET se comporta como um circuito aberto entre o dreno e o source. Ok? Já na região linear, chamada região ômica, eu vou ter a seguinte condição. VGS ela vai ter que ser maior que VTH, é claro. Eu preciso de uma tensão de gate maior do que a de disparo para ele poder entrar numa região de condução, que seria essa região linear. Ok? E tem uma outra condição também. O VDS, que é a tensão entre dreno e source, ele tem que ser menor do que o VGS menos o VTH. Com essas condições, eu estou na região linear, ômica. É uma região entre a região de corte e a região de saturação. Ok? Essa região, especificamente, ela tem a característica de que o MOSFET vai se comportar como uma resistência variável, ou seja, vai flutuar ali essa resistência entre o dreno e o source, proporcional à tensão de entrada lá no gate, e é muito utilizado, por exemplo, em reguladores de tensão e algumas aplicações de chaveamento de baixa potência. Tá? Agora, a última condição dele, a última região de trabalho, é a região de saturação. Essa daí, por exemplo, eu vou ter ele completamente ligado, ou seja, aquele RDS que aparece lá no datasheet, ele vai estar mais ou menos aqui em torno de 0,18 ohms, que é quando ele está completamente ligado, ok? E a corrente de dreno vai ser constante para um determinado VGS. É uma região utilizada na parte de amplificação. E ele tem as seguintes condições para funcionar. O VGS tem que ser maior também que o VTH, mais uma vez ele precisa estar disparado, né? Então essa condição é a mesma aqui de cima, mas tem a outra condição que garante que ele vá para a saturação. O VDS, tensão dreno source, ele precisa ser maior ou igual àquela diferença que a gente já falou, que é o VGS menos o VTH. Quando você tiver essa condição, o VDS ser maior que essa diferença, você vai estar com ele na região de saturação, eu vou mostrar aí no gráfico. Ok? E, como eu comentei, são condições em que a corrente é praticamente constante, a corrente de dreno, né? Ela vai depender de VGS. Ele é utilizado na parte de amplificadores, em função da sua transcondutância e também da resistência de carga. Eu não vou entrar nesse detalhe agora da amplificação, mas é essa região normalmente utilizada. E basicamente são as 3 regiões aqui de operação do MOSFET. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos ver agora com relação à dissipação máxima e o cálculo de potência. Isso é muito importante, porque, repare, quando a gente olha aqui no MOSFET, no datasheet, o que a gente enxerga aqui? Power Dissipation, dissipação de potência, 125 watts. Para esse modelo aqui, IRF 640. O que acontece? Como eu falei antes, isso só ocorre nessa condição aqui. A temperatura de case dele a 25 graus. Como é que ele vai dissipar 125 watts e manter 25 graus no case dele? Só com um grande dissipador. Então a gente precisa calcular qual seria a potência máxima dissipada sem dissipador, para depois fazer um cálculo com o dissipador. Tá? Então existem diferenças grandes e a gente vai utilizar um parâmetro que eu não citei aqui antes, que é essa resistência térmica entre o case e o dissipador. O RθCS aqui, uma delas. Ou essa aqui, ó, a resistência térmica
entre a junção e o case, tá? Que ele indica aqui é meio do case para o dissipador e 1 da junção para o case, ok? São fatores importantes aqui na área de resistência térmica que a gente precisa atentar para poder fazer o cálculo correto da potência. Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente ver, ok? Então, a dissipação máxima que aparece lá no folha de dados, no nosso datasheet, ela se refere à quantidade de potência que o MOSFET pode dissipar sem acender a temperatura máxima de junção especificada do fabricante. Então, a dissipação é fundamental para garantir a vida útil do MOSFET. Como é que eu calculo, então, essa potência? Então, basicamente é o seguinte, a potência dissipada ela vai ser igual ao VDS, tensão de dreno para source, vezes a corrente de dreno para source. Simples, né? Potência não é tensão vezes a corrente? Então, a potência dissipada vai ser a tensão de dreno para source vezes a corrente de dreno. Já para calcular a potência máxima sem dissipador, a gente vai usar a resistência térmica junção ambiente, tá? Que é fornecida pelo fabricante. Então, por exemplo, esse TJ, que é a temperatura de junção, vamos botar assim, TJ, temperatura de junção, vai ser igual a temperatura ambiente, TA, mais PD, que é a potência dissipada, que a gente vai calcular lá em cima, ok? Vezes esse parâmetro aqui, ó, θJA, que é a resistência térmica junção ambiente, que você encontra lá no datasheet. Agora, se a gente rearrumar essas duas equações para facilitar, para achar direto a potência, a gente escreve que a potência dissipada vai ser a temperatura de junção menos a temperatura ambiente dividido pelo θJA. Ok? Já, se eu for calcular a potência com dissipador, a gente calcula uma resistência térmica total, que vai ser a soma da resistência térmica junção case, a resistência térmica case dissipador e a resistência térmica dissipador ambiente. São 3 resistências térmicas. E eu tenho as 3 delas no datasheet. É só procurar lá. Então, nesse caso, essa resistência, que é o θ, resistência térmica, tá? Total vai ser igual ao θ de junção case mais o θ de case para o dissipador mais essa resistência do dissipador para o ambiente. A soma vai dar a resistência térmica total. São 3 etapas, né? A gente tem a junção para o case do transistor, ou seja, lá de dentro para o case, depois do case para o dissipador e depois do dissipador para o ambiente. São 3 situações diferentes em que a gente tem a troca de calor através do dissipador, ok? E a potência térmica, nesse caso, vai ser potência térmica dissipada, no caso com o dissipador vai ser o TJ igualzinho, menos o TA, dividido pela resistência térmica total. Ok? Resistência térmica total. Esse aqui é com dissipador, esse aqui é sem dissipador. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo. Eu vou colocar aqui os parâmetros de um MOSFET e a gente faz um cálculo com dissipador e sem dissipador. Vou tentar fazer aqui ao lado para a gente ver. Ok? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um MOSFET que tenha um TJ máximo de 150 graus. Ok? Temos também a temperatura ambiente de 25 graus. Nós temos uma resistência junção ambiente pelo datasheet de 62 graus por watt. Isso sem dissipador, tá? Sem dissipador. Nós temos também um θ, né, que é a resistência térmica de junção para o case, de 1,5 graus por watt. E nós temos
uma resistência térmica do dissipador para o ambiente de 10 graus Celsius por watt. Muito bem. Com esses dados, ou seja, as três resistências térmicas que a gente acha lá no datasheet, a temperatura de junção máxima e a temperatura ambiente, eu faço o cálculo da potência máxima com e sem dissipador, ok? Vamos lá. Primeiro, sem dissipador, que é esse aqui, ó. TJ menos TA sobre θJA. Quem é TJ? 150 graus. Quem é TA? Ambiente? 25 menos 25. Dividido por quanto? Por temperatura de junção com ambiente, 62. 62. Quanto é que dá isso? Dando aqui a nossa calculadora. Vai dar. Vamos lá. 150 menos 25 dividido por 62. 2,016 watts. 2,016 watts. Essa é a potência máxima a ser dissipada por esse transistor sem dissipador. Repare que ela é bem pequena, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, olhar aqueles 150 watts ali, ou 125 watts de potência máxima, mas é numa condição muito específica. Na condição normal, sem dissipador, ele vai dissipar no máximo 2 watts, senão ele queima. Ok? Muito importante. Bom, com dissipador. Com dissipador ainda faltou um dado aqui que eu não anotei, que seria a resistência térmica do case para o dissipador, né? Faltou ele aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, que é o θ case para dissipador. Vamos supor que fosse case para dissipador que fosse 0,5 graus por watt, ok? Pronto, faltou esse, porque para eu calcular o total, vocês lembram da fórmula? É esse aqui, junção para o case, case para o dissipador e dissipador para o ambiente. Então faltava esse daqui para a gente colocar. Qual vai ser o total no caso desse transistor? Vai ser a soma daqueles três ali, ó. 1,5 mais meio mais 10. Tá? Isso vai dar 12 graus por watt. Essa é a resistência térmica total com um dissipador, porque com o dissipador tem que calcular esses três parâmetros. Aí eu jogo na fórmula. Mesma coisa. TJ menos TA dividido pelo total. Aqui no caso aqui vai ser o total, esse aqui de baixo. TJ menos TA, que é 150 menos 25, dividido por 12. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. TJ menos TA, 150 menos 25, dividido por 12. Vamos ver quanto é que dá. 150 menos 25, dividido por 12. 10,41 watts, igual a 10,41 watts. Muito maior o valor do que os 2,16 aqui sem dissipador. Esse aqui é com dissipador. Ok? Claro, um dissipador calculado proporcional para aquele tipo de dissipação. Ok? Daí a diferença e daí todo o cuidado que você precisa ter no cálculo de potência máxima dissipada por um MOSFET. A vantagem, como eu falei, como ele tem um RDS muito baixo, ou seja, a resistência ligada entre dreno e source, a dissipação normal ali é baixa, tá? Porque a resistência é pequena. Então, a gente geralmente os MOSFETs trabalham mais para frios. Claro, em aplicações de alta potência, a atenção precisa ser redobrada. O uso de dissipadores e muitas vezes coolers é necessário para manter o MOSFET trabalhando dentro da sua região de temperatura de trabalho. Ok? Bom, pessoal, vamos fazer agora o teste do MOSFET. O ideal é que você tenha uma giga de teste, que você consiga gerar tensões no gate, verificar a corrente no dreno, etc. Mas não tendo isso, um multímetro digital pode ser mais do que suficiente para testar o MOSFET fora do circuito, ok? Então a gente vai ver uma prática aqui de como testar. Lembrando que a pinagem típica, como eu já falei, é GDS, Gate Dreno Source, tá? Vamos fazer um teste aqui na escala de
diodo, a gente coloca um multímetro digital qualquer na escala de diodo, vem aqui no nosso transistor MOSFET e primeiro verifica aquele diodo de proteção. Aquele diodo de proteção está aqui entre dreno e source, né? Então a gente mede aqui, ó. Se eu medir com a ponta preta no dreno e a vermelha no source, ele vai conduzir lá, ó. Tá vendo? Conduziu 0,5 lá. Se eu inverter preta no source e vermelha no dreno, ele não conduz. Invertir não está conduzindo. Significa que o diodo de proteção está ok, tá? Outro teste possível entre gate e source não pode ter condução. Gate, source não tem condução num sentido e não tem condução no outro sentido também. Nas duas condições ele não tem condução, tá? Ok, agora vamos ligar e desligar o transistor na escala de diodo. É possível fazer isso, que ele gera uma tensãozinha, a gente coloca aqui no gate e ele vai disparar a condução entre dreno e source. Como é que eu faço isso? Bom, se eu colocar a minha preta aqui no dreno e a vermelha no source, ele conduz o diodo. Mas se eu inverter, ele não conduz, né? Vermelha no dreno e preta no source. Está lá, ó, não está conduzindo, ok? Agora, nessa posição mesmo, com a minha preta lá no source e a vermelha no dreno, eu vou pegar a vermelha e dar um toque aqui no gate. Ó, vou encostar aqui, ó. Encostei. Pronto. Agora eu vou voltar para o dreno. Olha o que aconteceu. Ele conduziu. E não é o diodo, porque eu vou inverter aqui, ó. Ele está conduzindo para cá e para lá. Entre dreno e source. Conduz nas duas situações, tá? Ó, conduz e conduz. Ok? Agora, se eu pegar a minha ponta preta e encostar no gate, encostei, e for medir aqui de volta, ele não conduz mais. Eu desliguei. Então, olha, ligo com a vermelha, liguei. Desligo com a preta, desliguei. Ok? Então, dessa maneira, a gente consegue testar um MOSFET qualquer, usando aqui o GDIS, na escala de diodo. A chance dele estar bom é de mais de 90%. Só em casos extremos, porque eu não fiz nenhum teste dinâmico com correntes elevadas e tal, para verificar outros problemas. Mas isso são problemas mais raros de acontecer. Teria que fazer um teste dinâmico. Esse é um teste mais simples, estático, mas muito funcional, e você elimina grande parte dos componentes que estão com problema com um teste simples como esse. Ok, pessoal? Então, o MOSFET é um componente, de fato, extremamente utilizado ultimamente em eletrônica. A gente vê em diversos tipos de produtos, né, no mercado. A gente vê usos muito frequentes em várias áreas, por exemplo, nos conversores de energia, onde você utiliza como fonte de alimentação chaveada, inversores, conversor DC-DC. Eles são essenciais ali para quê? Para melhorar a eficiência e reduzir as perdas de energia pelas suas características próprias, né? Também na parte de amplificadores de áudio e RF, os MOSFETs também são utilizados para amplificar os sinais muito fracos, muito baixos, com baixíssimo ruído. Ele também trabalha muito bem com comutação em alta velocidade, como por exemplo na parte de computadores, telecomunicações, devido à sua facilidade de chaveamento, né, de ligar e desligar com alta eficiência e velocidade. Também na área automotiva a gente utiliza muito em gerenciamento de energia, na parte de controle de motor e tudo mais. Ou seja, é um componente vital, você deve conhecer ele muito bem, saber testar, saber como ele funciona e os principais tipos. Eu acho que a gente conseguiu resumir as principais características desse importantíssimo componente. Aqui no canal tem outros vídeos sobre os MOSFETs, falando sobre o projeto com MOSFET, né? Como projetar ele para chaveamento e uma série de outros vídeos entrando em detalhes de projeto com esse tipo de componente. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo aqui, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.